Olá, bem-vindos ao podcast Reflexões Criativas. Eu sou Daniel Chicote e hoje a gente está aqui recebendo um convidado muito especial, um amigo de longa data, nesse recorte que é o Reflexões Criativas em Entrevista, onde eu estou falando com grandes nomes do mercado e pessoas que eu admiro muito. Esse meu convidado, ele é um profissional super destacado no setor de comunicação e marketing, atuou como gerente sênior de produtos na Globo, foi responsável pela transformação digital de marcas dos canais pagos não esportivos. Então a gente está falando aqui de GNT, Viva, Globo News e Multishow, focando muito na sua parte de branded content, narrativas publicitárias, que acabam aí fazendo esse trabalho de conectar marcas a consumidores e também conteúdos para o streaming Globoplay. Além da sua atuação na Globo, ele é docente na Faculdade Casper Libero, onde leciona sobre comunicação e estratégias de marketing. Possui mestrado em comunicação pela mesma instituição e atualmente está cursando um doutorado em comunicação e práticas de consumo na ESPM. Seu trabalho acadêmico inclui também a publicação de 2 livros. O primeiro é Como Analisar Filmes e Séries na Era do Streaming, e o segundo é Conteúdo de Marca, os fundamentos e a prática do branded content, e também já foi finalista do Prêmio Jabuti em 2022. Ele é amplamente reconhecido por sua habilidade de integrar criatividade com visão de negócios, sempre foi um catalisador muito importante para projetos que envolvem tanto aspectos editoriais quanto publicitários. Com vocês, meu querido amigo, longa data, Leonardo Moura. Léo, obrigado de estar aqui no Reflexões Criativas. Longa data, longas reuniões. Muitos projetos, discussões, bate-cabeça. Obrigado de estar aqui, Léo. É um prazer estar contando com você, cara. Essa pequena edição aí que eu estou fazendo do Reflexões Criativas, estou trazendo pessoas que eu admiro e não podia deixar de não contar com você. Agradeço muito o seu tempo. Estou acompanhando. Parabéns aí. Obrigado. Léo, vamos fazer umas 3 perguntas rápidas aí para aquecer, antes da gente entrar em algumas perguntas um pouco mais exploratórias. Como você define branded content e qual a importância dele no cenário atual da comunicação? Cara, eu defino branded content, né? Não sou só eu, mas para eu definir eu tive que ver o que muita gente já definiu, mas é conteúdo de marca, basicamente, é o conteúdo pelo qual a marca paga, né? A marca, ela se torna publisher desse conteúdo, diferente de um conteúdo de uma ação integrada, onde ela vai participar disso numa narrativa ou da Globo ou da Netflix, né? Ou de um product placement, de branded content é dela. Então a marca, ela é proprietária daquilo ali e é através desse tipo de que ela tem e pode muito dizer para o consumidor, né? Para se conectar afetivamente com ele. Tá bom. Segunda pergunta, então. Quais são os principais desafios que essas marcas enfrentam hoje ao tentar criar um conteúdo relevante e autêntico? É um volume de conteúdo absurdo, né? E um share de atenção ali do consumidor. Sim. Tem muita coisa. Tem um podcast que eu adoro, que se chama Pivot, do Scott Galloway e da Kara Swisher. Ele fala assim, que é uma época ótima para o consumidor, porque você, de fato, tem muita narrativa e narrativa de muita qualidade. Então, para as marcas entrarem nisso e terem algo relevante para dizer, não é exatamente simples, assim, né? Então, elas têm que buscar uma conexão. E buscar uma conexão sincera com o consumidor, e essa conexão ela tem que estar a serviço de um negócio da marca. O conteúdo, ele está dentro de um funil, né, se a gente for colocar dessa maneira, de uma jornada ali de contato com o consumidor, para cuidar dessa etapa mais afetiva, para mexer com as emoções. Como é que a marca vai se conectar com as emoções do consumidor? Porque é isso que outras narrativas, sejam elas de marca ou não, né, sejam elas de publishers tradicionais, de novo, como a Globo, Netflix, SBT, o Prime, né, fazem. Então a marca precisa entender e mobiliza esse consumidor. Boa. Eu tenho mais uma pergunta rápida aqui, mas eu acho que essa a gente pode deixar para explorar durante nosso papo mais profundo, porque eu ia pedir para você compartilhar um case, um exemplo de projeto de branded content que foi especialmente bem sucedido. Eu tive a sorte de trabalhar junto com você e a gente ter criado aí bons projetos ali nos canais da Globo quando a gente trabalhava em conjunto. Vamos deixar essa lá para o meio? O que você acha?
Pode ser um e-mail, sim, sem problema. Boa, beleza. Então, Léo, eu queria entrar aqui com você numa questão de inovação e criatividade, né, nesse lado do audiovisual. Ao longo do meu tempo na Globo, ali nos 8 anos, eu não sei em quantos projetos eu tive envolvido, eu imagino que você em mais de 200 projetos de sucesso com muito conteúdo no entretenimento em geral. Como você enxerga na sua carreira e no mercado o papel da inovação na produção audiovisual hoje e quais foram as grandes transformações tecnológicas e até criativas que você presenciou nessa sua trajetória? Isso é uma combinação do que você pode mensurar, identificar ali através dos números de mercado. Então, eu tive a oportunidade de, durante 2 anos, também ser gerente de inteligência na Globo, tive muito contato com esses números do streaming, com o mercado como um todo. Mas é uma combinação de inteligência e a combinação também de algo que não está nos números, que é o imponderável, né? Que é aquilo ali que o artístico vai poder te dar. Você precisa, de certa maneira, pensar em alguma coisa que tenha a ver com uma observação de mercado, uma observação de comportamento do target que você quer assistir, mas é algo que não necessariamente vai te levar para a redundância, que às vezes os números te trazem. Então, para você inovar, sim, você precisa manter, entender e saber onde o mercado está, isso os números vão te dar, mas você precisa entender como você se soma àquilo ali com algo que não necessariamente vão estar ali nas métricas, porque as métricas elas vão traquear o passado, vão traquear um comportamento que a gente vê até hoje. Por mais que a gente tenha metodologias de entender o futuro, esse futuro está nas práticas também da sociedade. Então, em geral, essa observação ela pode também ser feita com institutos de pesquisa, mas o artístico ele traz um componente importante para isso, e acho que esse é o grande sucesso, essa combinação, acho que é o que leva aí as marcas, né, que querem ser publishers, ou os publishers que querem se manter publishers relevantes a inovarem. Eu vi também, rapidamente, falando assim, né, de transformação, eu vi um mercado sair de uma tese, de uma ascensão ali em 2021, que foi a era do streaming, até explosão, falando muito, né, entendendo grande explosão, todos os players ali, né, de conteúdo foram, né, ensinados e doutrinados a virarem empresas de tecnologia. Isso em parte funciona, é claro, mas em parte não funcionou como se previa. Nem a própria Netflix, que tinha uma previsão de ter 500 milhão de assinantes no mundo, né, no tempo que a gente está hoje, no ano que a gente está hoje, por exemplo, sim, 23 ou 24, né, isso não está acontecendo. Assim, né, o consumidor ele tem uma atenção limitada e um bolso limitado, independente do lugar do mundo. Assim. Esse investimento maciço, esse capital intensivo, né, que foi requerido para criar conteúdo original, de repente isso não virou, né, no número de assinantes que essas empresas de conteúdo, ao se tornarem empresas de tecnologia, gostariam. Então esse mercado está se revisitando, está se revendo e está chegando a um modelo que a gente viveu muito na época de crescimento da TV por assinatura. A gente operou em growth e a gente sabe como era bom isso. Mas de certa maneira era um bundle que era mais caro para o consumidor, né, mas de certa maneira ele mantinha o mercado mais saudável. Essa saudabilidade é o que o mercado está buscando hoje. A Netflix tem isso, né, fortemente, os outros players eles estão se entendendo como é que compõe essa receita. Muito bom, Léo, muito bom, disse tudo. Imagino que, e eu digo imagino porque eu vivi um pouco na pele disso também, nas outras empresas que eu acabei trabalhando pós-Globo, e você que ficou na líder aí, liderar esses projetos que envolvem diferentes gêneros e públicos, como entretenimento, documentário, tem que exigir versatilidade. Como você equilibrou a criatividade e essa necessidade de atender tanto aos interesses comerciais de diferentes públicos? Eu falo muito, né, para meu time, eu sempre falei isso, né, até falo até para o aluno meu hoje em dia, né, que você, nessa posição, você tem que ter 4 skills ali, entre hard e soft skills, mas você tem que ter muita visão de negócio, né, muita visão, né, do P&L ou de receita por IP, de quanto vai entrar, tem que ter essa visão criativa, lógico, porque você nem sempre vai poder trazer o conteúdo para toda a frente também de discussão, até porque as coisas precisam amadurecer para esse momento acontecer. Precisa de uma visão de mídia,
de métricas, né? E uma visão de produção também, de custos. Então, você poder equilibrar tudo isso, acho que é o grande segredo ali, né? Não é só a criatividade, né? Isso é bom e isso é ruim, porque de certa maneira nos mantém como especialistas, como generalistas, você não está exatamente horizontalizado, né? Claro. Você está mais horizontalizado, perdão, não está verticalizado em nenhum desses temas, mas você é obrigado a lidar com todos esses temas para você ter uma proposta e uma conversa num nível que é preciso para um projeto acontecer. Seja esse projeto financiado por uma marca, que é um branded content, seja esse projeto financiado por um próprio player tradicional, por um publisher tradicional, acontece dessa maneira. Sim. E você vê alguma desses 4, 5 que você falou que se destaque para puxar um lado e falar, não, você tem que ter isso aqui muito bem desenvolvido. Pegando um gancho nessa... Sim, a visão de negócio, eu acho que eu entendo... Sempre, né? Importante. Sim, porque as coisas precisam ser viáveis também, né? Não existe essa dimensão de conversar sobre a rentabilidade, sobre as oportunidades de receita que estão diretamente atreladas à participação no mercado publicitário ou são indiretamente, né, viabilizadas, que você tem um assinante pagando por aquilo. Essa conversa ela precisa estar, por exemplo, nas células de conteúdo. Ela precisa estar, por exemplo, nas células de tecnologia. Não dá mais para a gente, que a gente, né, fique especializado em determinado tema, não estar a par disso, né? Outro dia eu estava participando de um evento, né, era convidado desse evento, e até perguntava, mas quantas inscrições foram? Vocês conseguiram virar o evento? Esse interesse, né, ele se mantém vivo, ainda que eu fosse só um speaker, porque eu quero entender também se aquilo ali é viável. Então essa é a pergunta que a gente tem que se fazer, né, e trazer e fazer para os outros, independente do espectro de atuação, né, da cadeira que a gente esteja ocupando. Boa. Muito bom. Ô, Léo, você escreveu livros, né? Você sempre foi um cara que escreveu muito bem. E o que te levou a escrever esses livros sobre análise de filmes e séries e como isso acabou se relacionando com o seu trabalho em branded content? Ou isso foi o contrário? O seu trabalho em branded content que te levou a esse super interesse em desenvolver esses livros? O primeiro livro que eu escrevi, na verdade, foi saindo até da faculdade, da graduação. Na época, a gente passava, né, aquele momento das .com ali nos anos 2000, a gente saía do texto impresso para o digital. Então, eu fiz um TCC que era um manual de redação e foi ótimo que a Editora Record, na época, quis publicar e foi muito legal. O que me levou a reescrever esses livros? Eu voltei para a academia ali, mais ou menos em 2019, fiz meu mestrado e, de certa maneira, eu tive muita experiência com conteúdo de marca, né? Eu atuei 10 anos naquela área ali, né, como você sabe, e aquilo ali me fez desenvolver um método. E eu achei que eu precisava colocar aquele método num livro. Isso não tinha exatamente a ver com a minha vida acadêmica, mas a minha experiência acadêmica também ela foi se somando aquilo ali, e eu escrevi esse livro para se tornar um legado mesmo e ajudar outros profissionais. O meu mestrado, e aí foi muito já, né, já era Globo ali, né, já era 2020, já estava na Globo, já estava ali praticamente nessa área de produtos digitais, e tendo muito contato com todo esse mercado do streaming, mas o que mais me interessava, além dos números, era muito como é que a gente estava mudando a forma, mudando as narrativas que a gente oferecia para o consumidor. A gente veio, Chicote, de um meio segmentado que era a TV paga, onde até uma produção vocacionada para serviços a gente entregou muito até no canal, né, que eu tive à frente, no GNT. Porém, quando você vai para o mercado do streaming e você tem um mercado de social que ele se torna exponencial e gigante no país, toda essa parte de serviços em gêneros que são tradicionalmente lifestyle, comida, decoração, conversas sobre determinados temas, eles estão no social de uma forma muito mais aprofundada do que qualquer outro publisher de long form ou de narrativas para tela grande vai conseguir fazer. Isso nos obrigou a olhar, ainda dentro desses gêneros, para o entretenimento.
E esse entretenimento, de certa maneira, ele sempre espelhou o mundo que a gente está vivendo. Então, você pode utilizar o entretenimento para olhar um pouco para o entorno, né, e ver o que as pessoas estão fazendo, e fazer muito do contrário também. Quando você vê a vida das pessoas e a prática das pessoas, o difícil é traduzir de uma forma que não seja realidade. Como é que você traduz isso para o entretenimento? Então, foi essa vivência e essa observação que isso até acabei aprofundando, né, nos meus anos de mestrado, e fui pegar na academia também outras referências para isso, que eu acabei também traduzindo num livro, né, que faz parte do que eu vivi também no mundo profissional. Sim, muito bom, Léo. Você falou de deixar um legado, você comentou da potência do social, assim. Isso me traz para algumas perguntas mais relacionadas a marketing e comunicação. E aí a gente está falando de desafio. Na sua opinião, quais são os maiores desafios ao promover marcas e conteúdos no setor audiovisual, especialmente nessas plataformas que você atuou e liderou? Eu acompanhei uma parte da sua carreira ali, como o GNT, Globo News e a própria Globo, né? E como que o marketing de conteúdo pode, de fato, criar um impacto, na verdade, duradouro na audiência, assim? Como que isso cria uma memória afetiva, vamos falar? É só pelo conteúdo que você vai criar uma comunidade, né? Diferente de audiências ali no social, apesar do TikTok ele trabalhar mais com uma lógica de audiência, porque ele te oferece narrativas, não necessariamente você está seguindo aquilo ali, é pelo conteúdo que você transforma essa audiência numa comunidade. E acho que esse é o grande valor do social. Para isso acontecer, esse conteúdo ele precisa ter à frente, né, um porta-voz autêntico. Em geral, os influenciadores, né, por eles serem especializados naquele tema, e pelo próprio fato da rede social ela te levar também, te pedir para você se especializar sobre alguns temas, os influenciadores eles se tornam muito fortes nesse sentido. Às vezes, ou na grande maioria das vezes, a gente sabe, assim, muito mais do que próprios publishers tradicionais que, de certa maneira, têm canais ali também nas redes sociais e querem também, de alguma forma, se comunicar com o seu público. Dentro desse universo, então, onde você transforma a audiência ali, né, numa comunidade que pode fazer uma apologia pela sua marca, convidar outras pessoas também a assistir, você está entregando o quê? Você precisa, de certa maneira, entregar conteúdo afetivo, conteúdo que emocione e conteúdo que, de certa forma, né, possa construir uma jornada para apresentar novidades ali também. É difícil, porque você vai estar competindo num espaço com outros players que talvez sejam mais relevantes para aquela audiência, para você, e, de novo, a gente está falando de um share de atenção sobre telas. Como é que você se torna relevante para esse consumidor quando ele está sendo estimulado a todo momento por conteúdo altamente relevante, conteúdo de alta qualidade, e você tem que, de certa maneira, né, ser muito competente para poder pegar um pouquinho dessa atenção desse consumidor, fazer com que ele interaja com você naquele momento e, de certa maneira, ele migre também, né, para o seu produto, que não necessariamente, né, ou na maioria das vezes, está nas redes sociais, né, está numa outra plataforma que você precisa monetizar a partir daquilo. Bom, a gente está falando né, te perguntei aí sobre o impacto duradouro de audiência, e aí eu vou trazer uma pergunta sobre personalização. Você comentou logo no começo que o uso de dados, e a gente sabe, é uma crescente. Naquela época a gente usava softwares do Ibope para medir simplesmente a audiência, e hoje é quase que evangelizar todo mundo a importância dos dados no geral. Então, esse uso de dados é recorrente hoje, né, uma tendência crescente. Como você enxerga esse papel da análise de dados para a criação de conteúdo audiovisual? Como que isso pode moldar a estratégia de marketing para estes conteúdos? Assim, o dado, ele não é uma opção mais, né? E é verdade. Basicamente algo que faz parte, né, de qualquer profissional de comunicação, independente da área que ele esteja, né? Seja uma área mais criativa ou mais de negócio, né? Não vejo isso como uma opção, como opcional, é muito usual. Assim, não é passageiro mais, né? Não é uma tendência, é uma tendência que veio para ficar mesmo, não tem como. Porque se a gente for pensar, a gente sempre usou dados, assim, né? Que hoje a gente tem mais acesso, a gente tem mais metodologias, formas de cruzar esses dados, de transformar esses dados em informação
e essa informação e inteligência. Então, parte, né, das empresas, né, empresas que não necessariamente nasceram disso, tiveram que construir essa consciência, mas a maior parte das empresas, ainda que não tenham nascido disso, elas sempre tiveram muito dados, né, para começar pelos dados financeiros, né, eles tiveram sempre, de certa maneira, ali. Mas qual foi a segunda parte da pergunta que você fez? O profissional de criatividade, né, para usar os dados? Exato. Como que isso molda, né, a estratégia de marketing, né, como esses dados são importantes para a criação desse conteúdo audiovisual e como que isso pode moldar as estratégias de marketing para este conteúdo. Quando você fala no marketing, né, de comunicação, agir, mensurar e entender o que ajustar. Acho que isso é básico, a todo momento. Seja você numa campanha, né, onde você precisa lançar um produto, seja você numa estratégia de conexão com essa audiência, que são essas estratégias meio de funil, de engajamento, seja o lead, que é isso na prática, na essência, você precisa estar sempre somando, divulgando, comunicando, mensurando e ajustando. Isso é default, né? E vai desde o acesso, né, das pessoas, né, do target que você está atingindo, a forma como as pessoas também reagem, interagem com aquilo ali, e as vendas, né, de certa maneira, em si. Quando você fala do marketing mais estratégico, ou marketing de produto, que foi onde eu trabalhei basicamente, né, a maior parte da minha carreira, isso é o core, né? Você parte dos dados para fazer a sua estratégia, né? Você define essa estratégia a partir dos dados, né? Esse marketing de produto, ele acaba sendo, né, o sweet spot ali, né, um meio termo ali, a área do meio entre a comunicação, marketing de comunicação, entre o produto em si, que no caso de conteúdo são os programas que a gente sempre chamou dessa maneira, esses são os produtos em si. Sim. Entre a parte de UX, que no nosso caso é a programação, seja ela linear, seja ela numa plataforma de streaming, e seja entre a parte financeira também. Então, o produto, marketing de produto, ele acaba criando essa estratégia também para conectar tudo isso. E essa estratégia, ela parte dos dados, ela parte de uma análise de mercado, e de uma análise também de onde está o seu negócio e onde você quer chegar. Definir KPI é um papel muito importante do marketing de produto, né? Aonde você quer ir, quais são os indicadores fundamentais, porque, de certa maneira, você tem dado para tudo tem dado, gente. E nem todos você precisa usar, né, na verdade. Não precisa, e, né, vivi muito isso também, eles ficam muito, se você não definir, ficam muito em função da narrativa que você quer entregar. Totalmente. Claro, tem a sua agenda. Então, é papel, sim, de uma gestão de produto, né, se você tem essa área de produto em si, né, ou marketing de produto, essa área de negócio, assim, que tem que estar conectada com o head de produto, né, definir onde é o que você quer atingir. Porque senão, de fato, também, né, não dá para todo mundo fazer um self-service de dados sem saber exatamente onde a empresa precisa chegar. Exato, sem ter a direção clara para onde precisa ir. Exatamente. Aí você falou sobre head, eu quero falar sobre liderança, então, e gestão de equipe. Liderar equipes criativas. A gente teve um problema técnico, eu tive que trocar de dispositivo aqui. Léo, obrigado pela paciência. Quando você estava falando ali de gestão e a parte de dados, e você falou sobre redes de produtos, isso me levou para uma pergunta mais relacionada à liderança e gestão de pessoas. Gerenciar a equipe criativa em projetos de conteúdos tão variados, a gente sabe, você melhor do que ninguém, que é super desafiador. Como você motiva e inspira suas equipes a manterem aquele alto nível de criatividade, mesmo com aqueles prazos apertados e cenários de pressão incríveis que temos? Assim, eu sempre tive equipes muito multidisciplinares, né? E eu sempre também me preocupei muito em ter na minha equipe, eu tenho um olhar mais generalista, né? De ter pessoas muito drivadas para análise, para detalhe, para construção de propostas, né, para lidar com os dados, lidar com o financeiro, com o faturamento, ou seja, essa vivência com números sempre foi algo que eu precisava cobrir, porque eu mesmo preciso, né, ser coberto nesse sentido.
já que eu tenho um perfil bastante generalista, como a gente estava bem falando, assim. E parte da equipe também muito voltada ali, né, para entrega, para criatividade, então sempre foi um drive, assim, dos times que eu tive. Só quando eu fui inteligência de mercado, que eu tive um time mais focado em dados, bem formado por matemáticos, até cientistas de dados, foi mais nesse sentido, tinha um perfil mais homogêneo. Mas, assim, você tem ferramentas para lidar com os prazos, né? Você tem o Trello, você tem o próprio Planner da Microsoft, sempre usamos muito. Acho que funciona muito bem para aquilo ali. Organização, né? E ver onde estão as coisas, onde estão andando. E com quem está aquilo ali, né? Então você tem liderança por projeto, você tem os skills, né? Que cada pessoa do time entende que pode entregar, você tem outras lideranças também de parte do meu time, mas de certa maneira você consegue atribuir também os jobs usando essas ferramentas, eu acho que funcionam muito bem. Quando a gente fala da motivação, né, você tem uma questão de clima que é fundamental, assim, e eu sei, pelos feedbacks que eu tive, né, pelas equipes que eu tive também, que eu sempre entreguei um clima muito legal, assim, né, e uma energia muito positiva. Eu sou prova disso, né, eu vi isso acontecer na prática. Sim, quando a gente esperava em growth, claro, era melhor, mas mesmo também quando a gente está operando, né, com foco em rentabilidade, performance, né, num cenário mais adverso, ainda assim a gente consegue também realizar formatos de liderança, né, de engajamento que mantenham a equipe ali motivada, engajada e conectada também com o desafio. Uma coisa que eu acho que contribui muito para o desafio, uma coisa que todo mundo que trabalhou comigo sabe disso, vai falar disso, assim, eu sempre falei para a equipe, assim, né, primeiro que eu sempre quis instrumentalizar a equipe também com conhecimento, não com só o saber fazer, porque os processos eles mudam também a cada empresa, a cada negócio, a cada área, mas também construir seus próprios cases, assim, a gente precisa se apropriar do que a gente faz nas empresas, entendendo que a gente tem um papel também diferencial também naquele sentido. E você ter ownership, né, das atividades, das propriedades que você entrega, dos cases que você entrega, é isso que você leva para você, é isso que você pode contar fora da empresa. Eu não estou falando só contar para oportunidades de trabalho, né, contar para você mesmo, assim, sobre o que você faz. Vira uma história de vida, né, Léo? Totalmente, assim, né? Essa vivência que sempre foi muito importante e eu sempre fomentei, né? Algumas pessoas agarram, entendem isso com mais clareza, outras menos, assim, mas os próprios pós-vendas de qualquer atividade que a gente sempre fez, assim, que é algo que também eu sempre pedi aos meus liderados, eles conseguem materializar melhor isso, assim, e acho que também traz propriedade para as pessoas sobre o que elas estão construindo ao longo da vida delas, como você bem colocou, e da carreira delas. Sim, sem dúvida, porque a gente acaba também envolto num mar de atividades e a gente não se dá conta do quanto que a gente produziu e quanto que a gente criou nesse meio tempo. Eu fazia isso com as minhas outras equipes, que é também você ir fazendo um relatório do que você fez. Entreguei tal coisa. Quando você vai ver no final do ano, tem um monte de coisa, aquilo pode virar realmente essa história que você acabou de contar. Eu acho que ele ajudou muito nesse sentido, assim, né? Eu sempre fui uma pessoa meio conectada, não muito drivada em produzir conteúdo para o LinkedIn, né, vou com calma, né, tem períodos onde eu quero produzir mais, outros produzir menos, assim, porque isso vale para qualquer rede, não vale só para o LinkedIn, né, as redes elas têm, né, essa demanda para produção, mas é legal que aquilo ali seja orgânico, de certa maneira. E o LinkedIn não vira uma obrigação, né, Léo? Quando vira uma obrigação, aquilo acaba ficando vazio, assim, e essa própria formato agora de você construir com inteligência artificial, eu mesmo às vezes vou lendo os textos, assim, eu sou um cara que gosta de ler, não gosto só de assistir vídeo também, rede social, não. Eu fico me perguntando também se a pessoa escreveu aquilo ali ou não, né? Onde foi, né? E eu não sei se isso preenche de conteúdo ou se mais esvazia do que qualquer coisa. Mas, né, de certa maneira, qual o lado bom, assim, dessa rede social especificamente, assim, que ela acaba, você pode contar essas histórias, organizar, atrelar também as publicações que você faz, né, aos seus momentos de vida também, de carreira, aos cargos e posições, às cadeiras que você ocupou, e acho que isso é muito positivo, assim, porque a gente tem tendência a esquecer, assim, pelo volume também, pelo tempo que passa,
Então, isso é muito bom, né? Já que a gente precisa ter os nossos cases, contar esses cases e levar, porque é isso que preenche a gente de realização, e eu sou um cara de realizar mesmo. Missão, para mim, missão cumprida, eu sou essa pessoa, assim, isso também é dito por quem trabalhou comigo, né, liderando, quem me liderou, quem esteve debaixo de mim. Acho que as pessoas falariam a mesma coisa, qualquer teste também de personalidade, também de perfil corporativo, da vida. Sim. Sim. Que eu tenho, né? Então é legal você poder contabilizar isso, né? Expor, e você ter um extrato também das suas realizações, e acho que isso é muito positivo. Tá bom. Ô, Léo, você sempre foi uma pessoa muito autêntica nas coisas que você faz, sempre muito criativo. Como manter a autenticidade no ambiente corporativo em constante mudança? Eu acho que assim, acho que o ambiente corporativo, ainda a gente que trabalhou em empresas de comunicação, de telecomunicação, né, de mídia, ele não era exatamente um valor, né? Eu comecei a trabalhar, né, ainda nesse século, assim, em um mundo que exigia que você se formatasse mais para aquilo ali do que você entregasse a autenticidade. E esse equilíbrio entre a identidade que eu tinha, né, que, né, você acha que é autêntica, acho que outras pessoas podem achar também, isso é legal, isso é positivo, mas é um equilíbrio do quanto você se coloca também. Apesar dessa autenticidade, eu sempre fui um cara bastante corporativo e bastante alinhado à cultura das empresas e das áreas também onde eu atuei. Agora, em determinado momento, isso foi na década passada, essa autenticidade que marca uma diversidade, né, e isso pode estar expresso em diferentes identidades, que vão muito além das identidades, né, de gênero, né, ou de raça, isso é também isso passou a ser exigido das empresas. E isso vem por causa, de novo, o seu lado ótimo, maravilhoso das redes sociais. O consumidor, ele agora fala, ele cobra não só que você fale, expõe aquilo, mas como você atua da porta para dentro, assim. Então, essa diversidade, ela requer também uma autenticidade, e essa autenticidade é você também não ser só um bicho, né, corporativo, e quando eu falo bicho corporativo, você vai só reproduzir. Porque o que muda, esse é Darwin que fala, assim, né? O que muda não é o mais forte, né? O que reproduz mais um projeto, assim, o que vai mudar, o que vai fazer a inteligência artificial evoluir, né? É algo que está em uma outra dimensão. E essa outra dimensão, que ainda não está capturada, né, ou introduzida, né, ou naquele algoritmo, ou naquele sistema, ou naquela organização, ela vem da diferença. E ela vem da diferença óbvia e melhor organizada, que essa é a diferença identitária, que foi muito bom a gente ter as redes sociais para cobrar essa posição das empresas, mas vem de uma diferença também de autenticidade em diferentes perfis, assim. Então eu vejo isso como um valor e me senti, claro, mais à vontade também para expressar isso ao longo da minha carreira. Isso vem, é claro, com a maturidade, vem com o ambiente, que está mais propício a isso, né? A diversidade... Te dá espaço, né, para você poder ser quem você é. Exato, a gente encontra mais espaço hoje em dia, né? Isso é muito positivo. Acho que isso é mandatório, né, Léo, assim, para as empresas do futuro. Eu tenho visto umas notícias de empresas que estão deixando de lado essa questão de diversidade, igualdade, ESG. Parece que a gente dá um passo para trás quando lê esse tipo de notícia, né? Porque eu entendo que isso foi também mais exigido, até o próprio mercado financeiro valorizou isso muito, assim, há uns 2, 3 anos atrás, né? Hoje em dia, na verdade, essa transição energética não vai ser tão rápida, só um exemplo, tá? A gente precisa ainda extrair rentabilidade de modelos, né, de negócios e empresas ainda mais do século XX do que voltados para o final desse século, né? Então, o próprio mercado foi se ajustando e ajustando também esse discurso. Mas a questão do ambiente, ela vai se impor, ela está se impondo. Então, não acho que seja uma opção as empresas. Elas podem falar menos de ESG, mas elas estão, de certa maneira,
né, dentro do possível, se adequando para isso. Você tem um consumidor, né, mais preparado de novo para cobrar sobre isso, inclusive porque ele tem ferramentas de redes sociais onde eles podem expor como expõe algumas situações. Isso vale também para a parte social, né, vale para a governança da empresa como um todo, mas vale também para a parte social. Então, acho que por mais que as empresas, né, elas hoje, até por uma questão de recursos mesmo, elas optem em não falar ou não incensar tanto isso, e porque, na verdade, também, Scott, a gente viveu isso até na década passada, isso, né, ainda era algo que era uma novidade ainda para as empresas, porque foi uma novidade, uma nova jornada identitária. Essa jornada identitária não é de agora, isso é desde 68, quando você fala em todos os movimentos sociais, mas outros movimentos sociais, eles começam muito antes, a gente sabe disso, né? As jornadas feministas começam muito antes de 68. 68 é mais uma leva, que você inclui racial, você inclui também, né, de representatividade LGBT, com as ferramentas digitais. Isso aconteceu de novo. E as empresas, os profissionais, os gestores hoje em dia precisavam de outras publishers para traduzirem isso. E a gente acabou fazendo muito isso até na época, né? Ajudar as empresas a falarem sobre isso. Se elas falam menos hoje, me parece mais uma questão de recurso do que um distanciamento sobre o tema, porque esse tema ele está presente já e ele não vai mudar, ainda que a gente tenha, né, uma ascensão, né, mais de extrema direita no mundo, assim, mas mesmo na direita isso é um tema, assim, né? Acho que isso é muito mais uma discursiva, ser contra isso, porque isso engaja também um debate nas redes e dá visibilidade, do que um tema no qual não se acredita. Boa, Léo, boa, concordo 100% com você. A gente falou aí dessa parte de igualdade e tudo mais. Isso me leva para um tema de transformação, e você comentou agora há pouco que você vê alguns textos sobre produção de conteúdo, você fala, puxa, não sei se isso foi o MIA, se não foi. Pegando esse gancho e focando basicamente aí no entretenimento e comunicação digital, com essa vasta experiência que você tem, todos esses anos de carreira, essas suas especializações, mestrado e tudo mais, como você enxerga o futuro do entretenimento e da comunicação digital no Brasil, né? Daqui para frente, com tudo isso que vem surgindo, essas tecnologias que estão cada vez mais potentes, e quais são as tendências que você acredita que vão ter impacto efetivamente nos próximos anos, seja num curto, médio ou longo espaço de tempo, assim, na sua visão também como professor, acadêmico que você é? Sim. Acho que no curto espaço o que já está acontecendo é a produção de texto, assim, de fato, de novo, a ideia, você pode trazer algo que não está na dimensão da IA, até porque, né, do que, né, se lê, se sabe da IA hoje em dia. Em 2027, acho que ela vai ter incorporado tudo que ela pode, do ponto de vista de linguagem, você vai precisar produzir outros elementos para que ela possa seguir evoluindo, assim, né, porque até 2027 ela vai evoluir bastante com tudo que a gente tem produzido. Do ponto de vista de texto, no curto prazo isso está bem avançado. A gente pode, né, pedir um roteiro, produzir roteiro, pedir correção, pedir ajuste. Isso, né, assim como você tem os tradutores hoje em dia online que democratizaram o acesso à informação e a publicação de informação, para quem não fala inglês, não fala espanhol, não fala qualquer língua que seja, a própria inteligência artificial generativa, ela te ajuda também a construir outros textos, principalmente textos que você não está exatamente dedicado a colocar a sua emoção, seu afeto sobre aquilo ali, né? Tem coisa que é muito chata de se fazer, e acho que ela serve muito nesse sentido. Serve, inclusive, para textos criativos, para roteiros, isso está dado, né? Isso está aí já. O que a gente está... E outra coisa, isso também democratiza também a forma de acesso, de produção, e todos nós já fomos impactados por vídeos gerados, né, por historinhas geradas por inteligência artificial. Outro dia era o Sonic com a Peppa Pig, e o filho dos dois. Eu não vi esse, cara, e ó, que eu tenho me mergulhado nesse tema 24/7 quase. Chegou, isso aqui foi feito com inteligência artificial. Agora, pegando até esse exemplo do Sonic com a Peppa Pig, o que não está tão simples, eu acho que a gente vai dominar isso já, também a produção de imagens estáticas e imagens em movimento, né, o áudio e vídeo, o próprio audiovisual.
talvez você já tenha feito isso. Não é tão fácil você fazer um prompt para uma imagem. É muita tentativa e erro, assim, né? Mas eu acho que as próprias ferramentas vão evoluir nesse sentido. É que as inteligências artificiais, né, generativas em texto, elas estão mais preparadas e recebem mais informação e evoluem mais rápido. E imagem é nesse momento, mas eu considero que é de curto a médio prazo, em vídeo também. Isso vai gerar para a gente um outro universo de conteúdo. E é mais um universo de conteúdo e que eu não sei dizer, nem ainda, Chicote, quais vão ser os publishers desse universo. Eu acho que, de certa maneira, isso vai acontecer de uma forma descentralizada, muito parecida com os conteúdos que foram colocados aí para a gente consumir, para a gente se interessar e se engajar, como nos interessamos e nos engajamos, a partir dos influenciadores. Outras pessoas que vão poder criar universos fantásticos e jamais imaginados, que hoje está muito incorporado nesse audiovisual aí, que a gente chama de audiovisual premium, dos estúdios e dos publishers tradicionais. Sim. Isso vai poder ser feito por qualquer um de nós, claro, desde que a gente tenha acesso e desde que a gente saiba operar. A gente, né, principalmente gerações mais jovens, mas isso vale para qualquer geração, não é exclusivo dos jovens, né, tem bastante interesse e dedicação. O Brasil tem muito nesse sentido, né, tem uma predileção também, explorar e mergulhar. É um país muito mediatizado, sempre extrapola o consumo digital de qualquer coisa, né, para o bem e para o mal. Isso maior hoje no uso da IA generativa. Já é o quarto, mas nem tinha esse dado, mas deve ser, porque sempre extrapola alguma coisa, assim, né? Isso vale tanto para o bem quanto para o mal. Então, isso vai acontecer. E, eventualmente, aí a gente pode personalizar a experiência para entender se tem valor ou não. Eu já achei coisas muito interessantes e muito engraçadas produzidas por inteligência artificial. Só que ainda são long form, são curtinhas, são publicadas no Twitter, chegam, né, através do WhatsApp. No Instagram nem tem tanto, no TikTok tem muito. Aliás, o TikTok tem pro mal, inclusive, né? Porque no TikTok do Kawaii, o que chega de coisa também do William Bonner, falando uma outra coisa que não tem nada a ver, do Drauzio Varela, indicando uma loucura que ele jamais indicaria, isso também precisa ser regulado, né? Mas como ainda está incidente, essa é a discussão que a gente está tendo agora. Fala-se muito também sobre tem até um instituto que é... Puxa, eu não vou me lembrar o nome agora. Responsible AI, alguma coisa. Que eles estão tentando fazer isso mundialmente, né? De maneira, o próprio nome já diz, com responsabilidade para criação e consumo. E sim, você mesmo falou, isso tem que ser regulado de alguma maneira. O duro é que o Brasil, ele, óbvio, a gente sabe das dificuldades desse país, ele não se alfabetizou corretamente para poder usar essas tecnologias, né? Então, tem um papel também que talvez o governo tenha que olhar para dar uma base e eu tive o prazer de conversar com o Marcelo Batistella Bueno semana passada, que é o CEO da Ânima, e a gente falou muito sobre educação, né, sobre o papel da educação para poder, sim, ter alguma coisa, se desenvolver seres humanos brasileiros, óbvio, com senso crítico para tudo que vem por aí, como você colocou. Sem isso, eu acho que a gente vai acabar indo mais para um lado do mal, igual você falou, e criando cada vez mais fake news, que a gente sabe o problema que é, né? Sim. O lado do mal, ele vai vir, ele já veio, ele tá aí. A gente vai ter que conviver com ele, assim, né? E eu não sei nem direito quais são as ferramentas que se usam para isso, mas as ferramentas, os prompts que eu já tentei gerar, né, que eu já brinquei, assim, né, muito exploratório, de vídeo e imagem, o próprio GPT, às vezes eu penso, você pode ler isso aqui para mim, listar os principais bullets, eu não tenho acesso a esse link, mas se você puder, de certa maneira, me falar do texto, ele já tem algumas travas que são positivas, assim. Os prompts de imagem, então, às vezes são condicionados demais, isso aqui está fora do meu escopo, assim, não é dessa maneira que ela coloca, mas às vezes identifica que alguma coisa não pode ser produzida. Então já tem alguns definidores, né, já tem uma governança melhor. Agora, tem ferramentas que estão muito além disso, né, como tem, né, se for ver, Telegram, WhatsApp, né, WhatsApp, por mais que tenha todos os problemas do mundo, é muito mais seguro e muito mais fácil de você reger, né, o próprio Twitter, né, o próprio Twitter X, né, a gente viveu isso agora, né, você conseguiu ser enquadrado também, né, do que um Telegram da vida, né, uma outra ferramenta, assim, essas coisas vão conviver, né, isso que vai ser difícil da gente poder
administrar. Mas eu não vejo um futuro nem muito positivo, nem muito negativo, não. Eu vejo uma evolução do que a gente já vem fazendo. Já viveu nas outras revoluções, é isso. Exatamente, né? Na Web 2.0, né? A gente já viveu coisas, né, assustadoras, e a gente já viveu euforia e o medo, assim. E eu confesso que eu estou particularmente na euforia, até, utilizando, né, os GPTs da vida. O Gemini eu uso menos, assim, mas realmente tem coisa que ajuda muito, assim, né? Para quem produz texto para revista científica, é um saco você colocar em ABNT. O ChatGPT bota aquilo em 3 segundos para mim, assim, é uma maravilha. Sim. Você fica digitando. Porque você não vai fazer melhor ou pior, entendeu? Claro. Ele tem que funcionar como um assistente, né? Exato. Para você, assim. E eu tenho visto muitas aplicações de vários tamanhos, assim, tenho participado bastante nesse tema também, mas isso seria papo para a gente ficar aqui falando de AI e suas aplicações durante muito tempo. Ô, Léo, eu sei que você também tem compromissos, eu quero agradecer a sua participação, foi muito bacana falar com você, mas eu sempre gosto de deixar uma última pergunta, que é quase o que a nossa Marília Gabriela fazia no programa dela, no GNT, e o Abu Janra também ali na TV Cultura, que é uma pergunta mais relacionada a sucesso e propósito, assim, né? Com você aí com uma trajetória tão sólida e diversificada, o que significa sucesso para você, tanto no âmbito pessoal quanto profissional, e quais são os valores que guiam suas decisões e sua vida, carreira? Vou falar em 2 dimensões, o que significa sucesso. Assim, do ponto de vista do egóico, é deixar um legado, né? Eu tenho muito prazer mesmo em ver referências ao meu trabalho. Isso a gente vê no Google Scholar, ou em outras frentes também, né? No próprio LinkedIn. Isso me dá muito prazer, isso dá uma inflada, uma massageada aí no ego. Só que o que me dá mais prazer do que isso é você ter uma jornada de não destruição do mundo, das relações, de não machucar as pessoas. Não é tão simples, porque a gente está inserido, né, num modelo de mundo que a gente é machucado e a gente vai machucar também. Mas do ponto de vista de guia de atuação, é isso que eu procuro ter mais cuidado, assim, né, de prejudicar o menos possível quando eu estiver numa posição onde eu vou ter que deixar uma pessoa machucada em função de uma decisão que eu vou tomar, assim. E eu sempre tomei essas decisões e não é fácil, mas você seguir com ética e transparente é o que me mobiliza, assim, né? Isso é uma questão de sucesso. E de propósito, hoje, para mim, propósito eu ser muito fiel à criança que eu sempre fui, assim, né? E eu sempre tive meus sonhos, são sonhos que eu consigo realizar de certa maneira, até com o capital que eu adquiri também, e com o conhecimento que eu adquiri, que é poder estar com outras pessoas também, falando da minha vida, e não é exatamente da vida profissional. Por isso que eu acho muito legal estar aqui, assim, né? A gente tem um recorte mais profissional de carreira, mas é muito legal. E também de conhecer o mundo, assim. Eu conheço mais de 50 países, sigo fazendo isso. Você é um dos caras mais viajados que eu conheço. Eu amo, assim, conhecer o mundo e é high-low a minha vida, é de ônibus ou de táxi, né, tá tudo certo, assim, né, independente de onde eu for, em todos os continentes. E o que me move é poder ter uma vida tranquila nesse sentido, e uma vida sem grandes altos e baixos. E eu acho que isso é uma coisa meio até... acho que é mais epicurista, né? Nem estoico, né? Você ser estoico é você aguentar mais ali o dia a dia. Sim. Mas você ter uma vida mais regrada, frugal, e que não significa ser um monge, isso não é... Você diria disciplinada? Não é só disciplinada, né? Mas você saber que você não tem que dar um passo além da sua perna, e que isso não quer dizer
que você não vai poder realizar o que te dá muito prazer, o que faz muito sentido, assim. Eu nunca fiz isso. E mesmo nos momentos, né, onde eu não estou exatamente como é agora, assim, né, eu não estou exatamente com uma fonte estável de renda, eu tenho uma vida muito estável e muito equilibrada em função do que eu construí para mim. E nunca foi uma vida de privação também. Então, esse equilíbrio é o que eu busco ter no dia a dia, e é isso que me move. Boa, boa. Puxa vida, Léo, é um prazer estar falando com você de novo. A gente não se vê faz tempo, mas a gente estava trocando ali pelas redes. Obrigado pelo seu tempo. Espero que tenha sido proveitoso para você quanto foi para mim. E boa sorte. Vamos marcar de se ver pessoalmente agora, sair aqui do virtual e fazer essa relação aí. Obrigado, Léo. Tá bom. Eu agradeço aí. E desejo muito sucesso aí pro projeto. Obrigado. Grande abraço. Valeu. Valeu. Abraço. Tchau. Gente, esse foi o Leonardo Moura, um amigo aí de trabalho da época da Globosat. A gente trocou muito, criou muitos projetos em conjunto. Peço desculpa pela qualidade da imagem neste 1/3 final aqui. Eu tive um pequeno problema técnico, mas que bom que conseguimos resolver a tempo para não perder a agenda do Léo. E nos vemos na próxima. E abraço, valeu, tchau!